Sejam bem-vindos ao nosso programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende e meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o tema que nós escolhemos hoje, para hoje, é o autoesquecimento e a recepção do divino amor. Importante a gente ter clareza que nós não somos seguidores do Krishnamurti. A gente não é obrigado a usar as mesmas palavras que ele, a gente não é obrigado até a concordar com tudo que ele fala, né, Edu? E uma coisa que eu não vejo, pelo menos, ele falar é em amor divino, amor humano. Eu nunca vi ele falar, usar essa expressão amor divino. É uma que a gente está usando aqui por nossa própria conta, né? Na verdade, Ele fala. ele num trecho, ele diz que nós não podemos diferenciar como sendo amor mundano e amor divino, que o amor é apenas amor. Qualquer qualificação que a gente dê ao amor é apenas um movimento do pensamento, né? Pois é, mas ele fala sempre que isso que chamam de amor envolve desejo, envolve possessividade, envolve ciúmes, né? Envolve apego. Ele sempre fala que isso não é amor, né? Então, o nosso amor humano, ele tem tudo isso, de alguma maneira, em maior ou menor grau. Por isso é que, nessa nossa viagem exploratória, a gente não está preso às palavras que ele usa. Importante, aí ele sempre diz que a palavra não é a coisa. A gente tem que ir além das palavras. Então, a gente tem a liberdade de usar outras palavras desde que a gente não se prenda nas palavras, que a gente tente mostrar o que está além, né? Ele não fala em divino amor, mas ele fala num estado criador, né? Num estado que é uma consciência de ordem, de harmonia, de amor, uma coisa maior do que o eu, uma coisa que transcende o pensamento, né? E a gente aqui pode dar esse rótulozinho divino, mas isso depois a gente vai explorar, isso aí vai tentar entender. Uma coisa que ele fala muito taxativa é que onde o eu está, o amor não está. Isso ele é radical. O eu é essa estrutura psicológica, pensamento, emoção, desejo, tudo isso que é projetado nesse nível, usando a linguagem teosófica oriental Kamamanas, segundo ele, nada disso é amor, né? Enquanto que no sentido comum, mundano, amor tem muito mais a ver com desejo, com paixão, com essa coisa que as pessoas sentem de atração umas pelas outras, envolve sexo, envolve outras coisas mais, e que muitas vezes, quando acaba, não fica nada. Ou fica briga, fica pessoas que se amavam passam a se odiar. Então, a gente vê que é preciso ter uma clareza do que é desejo, do que é paixão, do que é amor, né? O próprio Krishnamurti fala em paixão, mas ele fala em paixão sem motivo. Ele fala que a paixão com motivo, ela de alguma forma aprisiona a consciência, né? A paixão por um objeto determinado. E a paixão sem motivo é um estado de energia, de intensidade, de, de encantamento com a própria vida, não é com uma coisa ou com uma pessoa em particular, né? Então, ele usa esse vocabulário todo. Dos três títulos que eu tinha sugerido aí para você escolher, eu tinha colocado esse, eu tinha colocado o eu, o ego psicológico, como cálice que transborda o divino amor, e tinha colocado um outro também, o amor encapsulado pelo eu. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma história de amor, esse amor humano, de paixão, essa coisa do homem com a mulher, até mesmo entre mãe e filhos, né? Tem um amor e tem uma paixão envolvida, né? Às vezes, lá no fundo,
além do desejo, além da paixão, existe essa substância encapsulada, né? Essa substância que pertence ao eterno, que a gente pode chamar amor, né? Então, a gente não pode dizer aqui que o amor humano, vamos dizer assim, esse amor passional e tal, que ele seja totalmente destituído do verdadeiro amor, né? Mas muitas vezes ele está encapsulado, ele está ali escondido, aprisionado por essa coisa egóica, né? E quando o Krishnamurti fala onde o eu está, o amor não está, não quer dizer que ele sumiu para sempre. Às vezes, naquele momento específico, naquela circunstância que o ego está cuspindo fogo, ou está, de alguma forma, ansiando ou temendo, ele se esvai. Mas tão logo a pessoa recupera seu equilíbrio, sua harmonia, ele volta, né? Então, não é uma coisa assim, porque a gente tem ego, e todos nós temos o ego psicológico, querendo ou não, né? E por isso não existe o amor. Então, é um assunto que a gente tem que ter a coragem de entrar, de explorar, sem ficar repetindo palavras que o Krishnamurti usa, frases fortes, como se fossem chavões. Senão a gente fica na superfície e não entra nessa coisa maior que nos interessa, que está além de todo o pensamento, que está além da emoção, mas que precisa se expressar aqui, nessa vida material, né? Então, a gente pode ver que realmente o amor é uma força universal. A literatura teosófica fala isso, né? Que os atributos da divindade se expressando no universo, ela fala que é vontade, amor e sabedoria. Vontade não em termos de desejo, mas em termos de poder criador, que cria e que destrói o universo, né? Ciclicamente, segundo a tradição oriental. O amor é essa energia agregadora, essa energia que mantém o universo unido, na medida que ele é uno e adverso, né? Que mantém ele unido, provavelmente é o amor, né? E a sabedoria, que é exatamente a compreensão dos mistérios da existência no nível que for capaz, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? E mais do que tudo, as atitudes dela na vida, porque a sabedoria não existe só como teoria. Ou ela é atitude ou ela é pseudo-sabedoria, como disse o Shrihana, né? Então, como é que a gente pode trazer para essa vida material, para as relações, esse amor incondicionado, esse amor que não é limitado pelo ego, pelo eu, mas que ele tem que encontrar expressão na vida onde o ego está presente de alguma maneira, porque todos nós temos um nome, um endereço, uma família, uma profissão, né? Todas essas coisas transitórias da nossa vida pessoal, elas de alguma forma têm a ver com o nosso ego, que é exatamente esse software mental, emocional que a gente carrega, né? Que faz a gente se expressar nesse mundo, né? Então, como trazer para esse mundo, como trazer para essa vida essa força irresistível da natureza chamada amor, que se expressa numa flor, que se expressa num bebê, seja um bebê humano, um bebê animal, sempre tem uma graciosidade diferente, né? Que se expressa na beleza da natureza, que se expressa até nas atitudes, num sorriso. Enfim, esse amor universal, esse amor que transcende os interesses, como fazer da nossa vida receptiva a esse amor, né?
Acho que esse é o tema que a gente vai ter que debruçar, Edu. Como, É. como não ficar no campo teórico, como não ficar na especulação mental, como fazer disso uma coisa viva na nossa vida? O que a gente tem que varrer? O que a gente tem que remover? O que a gente tem que fazer para abrir espaço para essa energia colossal, poderosa, transformadora que, que dá sentido à vida? O que você me diz, meu irmão? Você falou bem, o amor é uma força gigantesca, né? É uma energia transformadora e dá significado à vida. Só que ele foi tão vulgarizado, né? A palavra amor está tão carregada com significados mundanos, né? Você usa amor para coisas muito pequenas, né? Eu amo o caqui, eu amo o meu time de futebol. Então, o amor passou a ser um sinônimo de gostar, de desejar, ficou algo muito pequeno em relação ao que nós procuramos entender como sendo o verdadeiro amor. E o Krishnamurti ele fala uma coisa que eu acho que é muito relevante, que nós não podemos definir o amor, embora as pessoas queiram sempre definir o amor de várias formas, mas quanto mais a gente usa o nosso pensamento para tentar entender o amor, ou quando nós usamos a palavra amor para coisas que são muito pequenas em relação ao significado mais profundo do amor, nós estamos assim trazendo para baixo essa força, esse poder que é gigantesco, né? E o Krishnamurti diz que nós não podemos definir o que é o verdadeiro amor, porque no próprio ato de tentar definir, nós estamos usando o nosso intelecto, estamos usando o nosso pensamento. E essa questão do amor divino, né, é algo assim que o Krishnamurti questiona muito, né? Ele, por exemplo, ele coloca que os religiosos, né, os sacerdotes, etc., geralmente eles têm, muitos deles, né, não todos, é lógico, mas muitos deles têm uma postura crítica em relação ao chamado amor mundano, e especialmente aquele amor que está associado ao sexo, né? Então, você vê, tanto na, na tradição cristã como na tradição hinduísta e várias outras, né? Existe aquele negócio, para o homem, a mulher é, é a fonte é, potencial do pecado. Então, alguns religiosos dizem: não olhe para a mulher, não, não ceda à tentação, né? Se afaste de ambientes em que você possa ser levado a pensamentos negativos. Então, o que acontece? Se você foge daquilo que é uma coisa natural, que é apreciar o belo, né? Como diz o Krishnamurti, você acaba ficando com uma mente desidratada. Ele usa esse termo, eu achei muito interessante isso, né? Uma mente desidratada é uma mente que está fugindo da percepção da beleza. E qual o problema de você apreciar a beleza que existe numa mulher, ou a mulher apreciar a beleza que existe no homem, ou até em pessoas do mesmo sexo? Não há problema nenhum. A beleza numa flor, a beleza na natureza, né? Mas eu vejo muitos religiosos se fecharem num ambiente assim muito restrito, né? E relutarem em desfrutarem de tudo que a vida tem de bom. É como se a vida religiosa fosse o enclausuramento dentro do mundo pequeno, do mundo fechado, do mundo escuro, um mundo sem brilho e sem beleza. Então, essa desidratação, né, que ele fala é algo muito ruim. E, ao mesmo tempo, o fato de você não querer olhar
para alguma coisa, se recusar a olhar para alguma coisa, não impede que a mente continue elaborando e buscando aquilo que é o objeto do desejo. O fato de você desviar o olhar não impede que a mente continue imaginando. Então, esse estado de desejo, justamente, ele é estimulado pela negação. Se você diz, não, eu não posso fazer isso, eu não posso olhar para o belo, não posso ter sexo, né? O sexo é muito criticado pelo meio religioso. Na Índia, o brahmacharya, e no cristianismo também existe também essa questão de se abster do sexo, né? Então, é uma tentativa de negar a própria vida. O sexo não tem nada demais. É lógico que uma pessoa que vive para o sexo, ela está vivendo para uma coisa que é real, porque aí ela está vivendo para uma ideia, um desejo de satisfação. Mas nada na vida em si tem um aspecto positivo ou negativo. As coisas são como são. E eu acho que é muito importante nós nos deixarmos envolver por aquilo que é belo, sem medo, né, de que o belo possa nos contaminar, possa nos desviar do nosso caminho. O belo, ao contrário, o belo é um caminho para a percepção do amor. Eu acho isso muito interessante, né? Que na hora que você aprecia a beleza de uma flor, você está apreciando também a beleza da criação divina. Se você aprecia a beleza de um ser humano, você também está apreciando a própria criação divina. Então, nós temos que observar que o problema não é a observação em si, mas é a busca do prazer, é a busca da repetição de experiências que já aconteceram, que estão armazenadas na memória e que foram interpretadas como prazerosas. E, e o amor não tem nada a ver, segundo Krishnamurti, com algo que está armazenado, que está no passado. Como você disse, o amor é algo sempre fresco, é algo que acontece se você estiver aberto, né? Você tem que estar, inclusive, com os sentidos todos disponíveis, né? Os sentidos desbloqueados, abertos, para você captar toda a beleza que há no mundo, inclusive captar também a beleza que transcende o que é meramente sensorial. Mas tudo faz parte dessa mesma realidade. Nós não podemos separar o divino daquilo que a gente observa no mundo, porque o mundo também é divino, não é mesmo? Então, essa questão do amor é algo complexo. E aí? Edu, eu estou lendo um livro que a editora Teosófica vai lançar, porque me pediram para fazer o prefácio. E é um livro do Sri Ram, que foi o quinto presidente mundial da Sociedade Teosófica, chamado O Caminho da Sabedoria. Estou encantado com o livro, né? E tem uma passagem que eu até registrei, vai nessa temática de amor, amor pessoal, amor espiritual, como é que transita de um para o outro, né? E ele falou assim: se amamos outra pessoa com um amor puro, o amor vai à raiz das coisas onde todos são um. E assim ajudamos o todo. Tudo que é verdadeiro é liberado no fluxo das coisas, onde afeta toda a vida, toda a força da evolução. Então você veja, o amor pessoal, se ele for puro, ele toca a unidade da vida, né? E a nossa temática aqui, Krishnamurti, é a unidade da vida. Então, realmente,
o intelecto não vai tocar isso. Ele pode falar, explicar, ele pode elucubrar, mas só o coração pode tocar a unidade subjacente a todas as coisas, né? Então, esse amor pessoal, que às vezes fica encapsulado pelo desejo, pelo ciúme, pela possessividade, né? Às vezes, lá no fundo, tem o amor verdadeiro. Agora, se não houver esse trabalho de purificação, de autotransformação, de olhar para o ciúme com verdade, para que ele se desmanche, né? Olhar para o apego com verdade, para que se desmanche, né? Olhar para todas essas características do ego que podem sufocar o amor e permitir que elas morram, aí o amor vai florescer espontaneamente, lindamente, né? Amor tem tudo a ver com espontaneidade. Tudo aquilo que é calculado, tudo aquilo que é interesseiro, tudo aquilo que tem uma motivação oculta, não combina com ele, de jeito nenhum. Amor é pureza, é expressão autêntica, né? É manifestação espontânea. Então, assim, eu vejo que o tema que nós nos propusemos, que é o autoesquecimento e a recepção do divino amor, ou desse amor universal, ou só do amor, não importa o nome, o amor transcendente, como Jacó acabou de sugerir aqui, né? O transcendente tem que vir para o microcosmo, ele tem que vir para a nossa vida, para as nossas relações, seja a relação de marido e mulher, de pai e filho, de irmão, de vizinho, de colega de trabalho, ele tem que vir penetrar tudo isso, né? Ele não pode ficar lá na transcendência e aqui a gente fica dando cotovelada uns nos outros. Não é assim? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida. Eu, Eduardo, e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti e hoje estamos falando sobre o autoesquecimento e a recepção do divino amor. Esse tal de autoesquecimento é outra coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque ninguém vai ficar demente com amnésia total, né? Já pensou a gente não saber onde é a nossa casa, como que a gente vai para casa, né? Então, o autoesquecimento, ele não é um abandonar todos os registros mentais absolutamente necessários que compõem o ego psicológico, né? Mas é a questão do não se colocar em primeiro lugar, não querer passar por cima dos outros, né? Não querer sempre a sua própria satisfação, ter ouvidos para ouvir, ter sensibilidade para se colocar no lugar do outro, né? E ter aquele sentido de desprendimento que não tira a liberdade do outro, porque o amor verdadeiro não tira a liberdade de ninguém. Só o amor possessivo, que é contaminado pelo ego, é que restringe a liberdade, né? E o amor verdadeiro também não usa mal a liberdade. Ele usa a liberdade com respeito ao outro, respeito ao próximo, né? Eu lembro do professor Krishna dizendo: a minha liberdade de mover o braço termina onde começa o nariz da pessoa que está ao meu lado. Então, assim, amor e liberdade, eles convivem muito plenamente. Só que o que nós conhecemos em geral é esse amor tingido de ego, esse amor de possessividade, de restrição à liberdade, de ciúme, de apego, tudo isso vira conflito, vira disputa, né? Então,
esse autoesquecimento, na verdade, não é uma amnésia. Ele é o percebimento dos movimentos condicionados do pensamento interesseiro, se colocando em primeiro lugar, ansiando, temendo e tirando de uma forma simples, não de uma forma conflituada, mas pela compreensão de que tudo isso é artificial, é passageiro, né? Como já dizia a Helena Blavatsky, lá na Voz do Silêncio, a mente é a assassina do real. Então, esse pensamento egoísta, egocêntrico, interesseiro, ele mata aquela coisa fantástica que dá sentido à vida, chamada amor. Pode ser divino ou não, a palavra não é o caso. O que interessa é a coisa. Que todo mundo sabe um pouquinho e sabe o tanto que muitas vezes deixa poluir a partir dos sentimentos egóicos, né? Então, assim, o autoesquecimento aqui é realmente ver quando o pensamento nos colocou com uma exigência, nos colocou querendo acima de qualquer coisa. Quando o pensamento introduz no nosso mundo subjetivo essa volatilidade, esse volitismo, né? Essa maneira de querer fazer, querer acontecer e perdendo aí a sensibilidade, perdendo esse sentido de não eu, quer dizer, quando o eu entra, o não eu está fora. Quando o eu é percebido e se esvazia, o não eu, que é essa consciência de harmonia, de ordem, de paz, de amor, volta, né? Como ficar receptivo, Edu? Qual o trabalho que a gente tem que fazer a cada instante para virar essa chave, virar essa chave? Como é que é? Pois é, não existe um método, né? Quer dizer, sempre é avesso ao como, né? As metodologias. E agora, uma coisa que ele comenta é que nós precisamos eliminar as ideias que nós possuímos sobre o amor. Nós temos assim uma tendência a querer definir o que é o amor, o que não é o amor. E tem muitas coisas que a gente percebe que não são amor, né? Ciúmes, certamente, né? Não é amor. Possessividade não é amor. Enfim, todos esses sentimentos que afloram nos relacionamentos que têm a ver com o nosso eu, a- até com uma postura egoísta dentro do relacionamento, não podem ser caracterizados como amor de fato. Mas ele diz que o melhor é não tentar definir o que é o amor. E ele fala uma coisa muito bonita sobre o amor, o amor ele age como a chuva que lava a poeira que se acumulou durante vários dias na folha das plantas, das árvores, dos arbustos, né? Você vê quando fica muito tempo sem chover, as folhas ficam cheias de poeira. E aí vem a chuva e deixa, né, tudo mais fresco, tudo mais bonito, reluzente. Então, é, o amor é isso, né? Ele limpa, ele torna mais belo, mais bela a vida. E se nós pudermos deixar que, é, assim como a chuva que limpa, haja no nosso interior, removendo as impurezas, removendo tudo aquilo que impede que nós venhamos a olhar o mundo de uma forma inocente, né? De uma forma aberta, sem querer que as coisas sejam como nós gostaríamos que elas fossem, sem querer que os nossos desejos se interponham entre eu e as pessoas com as quais eu estou me relacionando, né? Tudo isso aí faz parte de uma, de uma vida
que cada vez mais ela se torna não autocentrada. E tem outra coisa também que ele coloca sobre o amor que eu acho muito bonito, né? Que ele é como o perfume de uma flor. Uma flor, ela tem um perfume, mas esse perfume não é dirigido para ninguém. É uma coisa que ela joga no ar porque faz parte da sua natureza compartilhar esse perfume. E tanto as pessoas próximas como as que estão mais distantes podem absorver esse aroma, essa fragrância, né, que a flor está compartilhando. E isso é uma coisa muito bonita, essa noção do amor como sendo algo que nós exalamos para todos. Então, quando o amor passa a ser esse tipo de perfume que exala de nós e que toca o coração das pessoas, nós estamos cada vez mais mergulhando naquilo que a gente pode chamar, talvez, de amor impessoal, que é o amor não egoísta, que é o amor que brota do coração naturalmente quando nós estamos vivendo uma vida integrada, uma vida não interesseira, uma vida não autocentrada. Aí nós estamos dando oportunidade para que o amor brote, né? A flor, ela não produz esse aroma intencionalmente, com qualquer propósito. Ela simplesmente é da natureza da flor exalar um perfume. Então, nós talvez possamos ver o amor como sendo algo intrínseco à natureza do ser humano também. E se nós nos permitirmos, e esse nos permitirmos tem a ver com eliminarmos tudo aquilo que impede que o amor se expresse, nós podemos ser centros irradiadores do amor. Quanto mais nós levamos uma vida pura, uma vida não que não busca nada, mas que se oferece como um receptáculo de um poder maior, que é o poder divino. E quando a gente fala em poder divino, certamente nós estamos falando também do amor divino. Aí nós podemos ser aqui na Terra, né, um centro desse amor. E é tão bonito isso, né? Você vê uma pessoa que tem essa característica, né, de amorosidade, de compaixão, que é algo que todo ser humano tem o potencial de ter, mas que deixa de exalar quando se fecha. É que nem você botasse uma redoma em cima da flor para impedir que a sua fragrância se espalhasse. Então, na medida que nós nos tornamos autocentrados, nós inibimos, obscurecemos, impedimos que essa força do amor, essa beleza do amor, essa pujança, né? E toda essa capacidade transformadora do amor se manifeste na nossa vida. E esse amor é tão importante porque é através do amor que nós podemos transformar o mundo. Eu não tenho dúvida que essa é a força mais poderosa que existe na vida. Quanto mais nós conseguirmos amar, de fato, né? Não um amor dirigido, um amor autocentrado, um amor que tem um objetivo, que é planejado, mas aquele amor que simplesmente flui, mas nós seremos canais de transformação que permitirão que os conflitos se dissolvam, que as guerras se dissolvam e que o mundo se torne um espaço, né, um ambiente onde todos possam viver em harmonia. Edu, eu queria ler uma passagem do Krishnamurti. Olha só o que ele fala. Para a maioria dos humanos, amor é posse. Mas, havendo ciúme, inveja,
existirá também crueldade, ódio. O amor só existe e cresce na ausência do ódio, da inveja, da ambição. Sem amor, a vida é como uma terra estéril, árida, dura, brutal. Porém, no momento em que existe afeição, ela é como a terra que floresce com água, com chuva, com beleza. Muito interessante essa correlação do amor com a água que dá vida à terra, né? Sem amor, a vida é uma terra estéril, árida, dura, brutal. E no momento em que existe afeição, afeto, esse carinho que vem de dentro, que não está preso, né? Ela é como uma terra que floresce com água, com chuva e com beleza. Isso é muito visível, né, Edu? O tanto que o amor encanta a vida, tanto que o amor dá sentido à vida, e o tanto que nós misturamos tudo, né? A gente tem esse impulso puro, tem esse sentimento puro, mas também misturado com desejo, com paixão, com possessividade, com apego, e por aí vai, né? Então, para que a gente possa se abrir para esse amor, que a gente pode chamar de divino, de transcendental, ou de amor universal, ou de energia da natureza, que é uma energia da natureza. A natureza não é só física. A natureza espiritual também é natureza, né? E ela é mais sutil do que a natureza mental e a emocional. Mas, de alguma forma, ela tem que penetrar todas elas. Não é assim? Então, a receptividade a essa energia pressupõe perceber o eu com as suas infinitas idiosincrasias, relativizar, afrouxar, diminuir a importância, porque todas essas coisas que são muito importantes para o eu, o ego psicológico, o ser pessoal que nós somos, elas são todas transitórias, todas passageiras. Quando a gente for embora, não vai significar mais nada. Agora, o que a gente for capaz de transformar a nós mesmos, né, nos relacionamentos, galgando níveis de sutileza maiores, né, de leveza maiores, de harmonia maiores, isso são conquistas que a gente leva, né? A capacidade de flutuar, de levitar, né, falando simbolicamente, metaforicamente, no sentido interno. E, ao mesmo tempo, penetrar nas coisas da vida que precisam ser lidadas com presença, com clareza, com energia, né, com firmeza, né? Então, essa interação do divino e do mundano, ela é muito importante. Não pode haver um espiritual que está lá como um balão voando e a vida aqui abandonada. Não, não. O espiritual tem que penetrar a vida material sob a forma de amor, de sabedoria, de verdade, né, de harmonia. Então, eu sinto que quando o Krishnamurti fala onde o eu está, o amor não está, ok. Agora, a gente precisa, ao perceber o eu, abrimos espaço para o amor. Então, não é uma questão taxativa, isso é uma dinâmica, porque a vida é dinâmica, né? O eu vem, se insinua, e a gente olha, dá aquele sorrisinho para ele, quietinho aí. Aí o amor volta a ocupar a nossa consciência, né? Eu tive, assim, por acaso, eu encontrei um trabalho
Tem um trabalho acadêmico, né, que comparava o pensamento, né, e o trabalho do grande poeta, pintor William Blake, que é um dos meus favoritos, com, com Krishnamurti. E nessa tese, ele cita uma poesia do William Blake que eu queria compartilhar com vocês, que é curtinha e muito bonita. Então, eu vou ler para vocês, que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando. Aquele que se apega a uma alegria, a vida alada destrói. Mas aquele que beija a alegria enquanto ela voa, vive no nascer do sol da eternidade. Então, você vê que interessante, Marcos. Aquele que se apega a uma alegria, a vida alada destrói. O que ele quer dizer com isso, né? Você querer buscar o prazer, se apegar. Você teve algo que te trouxe uma satisfação, mas você está apegado àquilo que te trouxe satisfação, seja o sexo, seja um momento de beleza, um momento que te trouxe uma alegria qualquer que seja, né? Mas se você se apega, aí, como diz o William Blake, a vida alada destrói, a vida angélica, né? A vida divina. Aí depois ele continua, mas aquele que beija a alegria enquanto ela voa, então é uma coisa simultânea, né? Você beija a alegria enquanto ela voa, ou seja, você não está tentando reduzir a alegria a uma memória. A alegria está passando, né? Você não está tentando reter a alegria na sua memória. Então você beija a alegria enquanto ela voa. Então, mas aquele que beija a alegria enquanto ela voa, vive no nascer do sol da eternidade, né? É muito bonito isso, né, de você viver no nascer do sol da eternidade, né? Tem assim um simbolismo, né, de você viver no eterno, né? Você viver, né, sem querer aprisionar o belo na sua memória. Você vive a beleza enquanto ela está se manifestando, enquanto ela está voando, sem pedir que ela voe e siga o seu caminho. Porque a vida tem momentos maravilhosos, né? Mas é um fluxo a vida. Então vamos deixar a vida fluir e sempre haverá momentos especiais na nossa vida e sempre haverá outros momentos não tão especiais. Mas o importante é nós não nos apegarmos, não tentarmos agarrar a vida e tirar as asas dessa vida fantástica que nós temos, né? Essa vida alada que é típica de uma alma que é livre. Se você corta as asas, você perdeu a possibilidade de voar mais alto. Então, eu acho Fantástico, que Edu, fantástico. eu acho que o amor tem muito a ver com isso, né? De você deixar fluir, de você ter uma asa angelical, vamos dizer assim, que sempre está fluindo, sempre está voando e não está se apegando a nada. E na medida que nós... Isso não é uma coisa simples, né? Porque nós temos uma tendência natural a querer reter tudo aquilo que nos pareceu belo. Mas vamos deixar fluir. Tem aquela frase do Buda que é tão bonita, né? Ser como o sândalo que perfuma o machado que o golpeia, né? Deixa, não importa o que aconteça, vamos continuar exalando o nosso perfume e levando a vida com beleza, com frescor, com naturalidade e, por conseguinte, com amor também. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje e todos estão convidados a estarem conosco nas próximas edições. E aqueles que quiserem assistir esse programa novamente ou assistirem programas anteriores, podem acessar o canal da Sociedade Teosófica no YouTube ou o canal Suprem da União Planetária também no YouTube. Até a próxima
Namastê.